Muito boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos novamente, mais uma quarta-feira, a exposição doutrinária da semana. Vamos nesse momento, então, elevar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a toda a espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais, que intercedam por nós, que nos inspirem e que nos preparem para receber a mensagem da noite. Hoje nós teremos a mensagem passada pela nossa irmã Benta, ela é do Consolador Prometido de Sara. Então vamos, com a prece que Jesus nos ensinou, vibrar para que ela consiga passar aquela mensagem que preparou com tanto carinho para todos nós. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair nas tentações. E que assim seja. Então, uma boa exposição doutrinária a todos nós. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Que bom estarmos juntos mais uma vez para conversarmos um pouquinho a respeito desta abençoada doutrina. Que os nossos abraços fraternos e amorosos recaiam sobre todos aqueles que estão assistindo ou que assistirão este vídeo, esta palestra, esta conversa que teremos na noite de hoje. E que esses abraços, ao chegar até o seu destino, a sua família, se multipliquem para os outros que dele necessitarem. Na noite de hoje, nós iremos falar um pouquinho a respeito das leis do progresso, um pouquinho também das leis de destruição. As leis do progresso estão contidas nas leis morais. É uma lei divina e está contido a lei do progresso no 8º capítulo da 2ª parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 119 perguntas, onde Allan Kardec vai perguntando acerca de todos os assuntos pertinentes à vida física, à vida espiritual e à parte moral. Então, neste capítulo da Lei do Progresso, ele vai perguntar aos bons espíritos se o homem pode prejudicar o progresso. E a resposta é que o progresso ele é inexorável. Ele vai vir independente da nossa vontade, independente da nossa ação. Todos nós estamos submetidos a esta lei. Ela, como sendo uma lei divina, ela já está intrínseca na nossa consciência e nós somos submetidas a elas, mesmo que não entendamos, mesmo que a desconhecemos, nós estamos submetidas a ela, como estamos submetidas às outras leis, como a lei da gravidade. O objetivo da lei do progresso não é punir. Os objetivos das leis morais também não são a punição, porque Deus, ele não pune. Ele apenas nos reequilibra para que nós possamos continuar progredindo. Se observarmos a natureza, nada permanece estagnada. A água, quando está parada, ela apodrece. Tudo na natureza generosa nos dá em forma de água nas suas nascentes, nas suas plantas, nas suas flores, na semente, que novamente dá outra planta. Desta maneira, temos o exemplo da natureza, mãe generosa que é, a lei do progresso, que tudo vai se renovando e tudo vai evoluindo. Então, o homem pode entravar a lei do progresso. Ele pode obstar, ele pode, de uma certa maneira, entravar momentaneamente. Mas Deus encontra os recursos necessários
para que saiamos dessa inércia. Sempre que estamos na inércia, Deus encontra uma maneira, um jeito de nos fazer avançar. Então, avançamos desta maneira, através, às vezes, do bem. Estamos lá, num local muito remoto, e de repente ali sai uma indústria, uma fábrica, e no seu entorno vai crescendo uma cidade em função do pagamento régio, generoso, digno e justo do pagamento do trabalho daqueles colaboradores. Então, é uma forma de mudar uma inércia de uma determinada região. Vemos muitas vezes, exemplo, às vezes até no globo rural, situações aonde não tinha nada, às vezes na Caatinga, às vezes numa região remota do sertão, aonde institutos federais de educação foram feitos. E ali, nesses institutos, muitas coisas surgiram. O progresso ali surgiu em função desses estudantes que, tendo essa bagagem educativa, começaram a colocar em prática, desenvolvendo novas formas de vida naquelas comunidades. Então, o bem também é uma forma de mexer com a inércia, de modificar e nos impulsionar para o progresso. Muitas vezes, produções agrícolas, nós vamos ver em Pernambuco, em Petrolina, e na Bahia, em Juazeiro, eles fazem irrigação através do Rio São Francisco. E hoje são produtores de frutas onde antes eram semideserto. Então o bem vai chegando naquela comunidade e vai reorganizando tudo aquilo que antes era somente um semideserto. Desta maneira, o bem também é uma forma de nos tirar da zona de conforto. Outra maneira de nos tirar da zona do conforto e fazer com que nós avancemos também são alguns flagelos destruidores, algumas situações que nós classificamos como tragédias, mas que muitas vezes nos impulsionam ao progresso. Diz o dito popular que até um tropeção faz com que a gente vá para a frente. Desta maneira, os flagelos, muitas vezes, eles têm esta função de fazer com que o homem avance aonde antes estava estagnado. Temos a pergunta do Livro dos Espíritos, da Lei de Destruição, que fala exatamente sobre isso. Na questão 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores, para fazê-la progredir mais depressa? Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um grau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo, para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualifiqueis de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Estas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que se teria exigido muitos séculos. E aí, na questão seguinte, Kardec então pergunta por que Deus não emprega outros meios que não os flagelos destruidores para fazer a humanidade progredir. E os espíritos então dizem desta maneira: os emprega todos os dias, porém o que se dá
é que o homem não se aproveita desses meios. Então, Deus todos os dias nos impulsiona ao progresso. Todos os dias Deus nos mostra de que forma nós devemos nos posicionar diante da vida. Porém, quando nos retemos nesse fluxo da vida que segue sempre em direção ao bem maior, nós somos impulsionados de uma forma mais contundente, através desses flagelos, para que nós possamos progredir em pouco tempo, o que nós levaríamos, às vezes, a vida inteira, muitos séculos, muitos milênios, às vezes, para evoluir. E desta maneira, com algumas situações, nós conseguimos evoluir muito em pouco tempo. Então, esta é a função dessas calamidades ditas por nós, mas que nada mais são do que um chacoalhão que Deus coloca na nossa inércia para que nós possamos progredir. Qual é o empecilho para o progresso moral e intelectual? O orgulho e o egoísmo. Muitas vezes, algumas nações e a própria humanidade como um todo sempre procura o melhor para si, olhando só o seu bem-estar, só favorecendo determinados grupos em detrimento de outros. Desta maneira, a humanidade que evolui de forma diferente não tem os mesmos recursos dados à disposição de todos. A evolução do espírito se dá através de duas maneiras. Nós podemos, então, evoluir intelectualmente e moralmente. Se nós observarmos nos últimos anos, a humanidade teve um avanço tecnológico e intelectual muito grande. Nós, se olharmos há cerca de 20 anos atrás, não podemos nem entender de que forma estamos tão conectados com tantas tecnologias prontas para automação, para a comunicação, para as diversas áreas de conhecimento. Mas nos diz Hermínio de Miranda, que é um estudioso da doutrina espírita, já desencarnado, que é preciso ter não só a intelectualidade, não só o conhecimento, mas que é preciso que tenhamos também a sabedoria. A sabedoria é a capacidade ética de nós podermos usar o conhecimento adquirido. Nós vamos ver que lá na Segunda Guerra Mundial, quando foi isolado o átomo, o conhecimento científico foi muito grande. Porém, aquele conhecimento foi usado para fazer a bomba atômica. Então, por isso que ele nos coloca que o conhecimento, a intelectualidade, ela deve estar a serviço da humanidade, sendo utilizada para o bem, para o melhor. Desta maneira, a humanidade vai evoluir bastante quando colocarmos o conhecimento nosso a serviço da vida. Porém, nós sabemos que nem sempre o conhecimento intelectual é usado desta maneira. Por exemplo, nas próprias redes sociais, hoje a gente encontra aquilo que se falava lá escondido, às vezes, para o vizinho, colocado de uma forma tão ríspida, tão grosseira, tão dura, em comentários que às vezes são comentários de coisas simples. Estamos usando a tecnologia, mas não estamos usando ela de forma correta quando
colocamos uma frustração enorme num comentário que seria um comentário simples, corriqueiro, de uma situação que não está no nosso domínio. Quando a humanidade ela evolui muito num aspecto e na outro aspecto ela fica estagnada, é preciso que haja alguma coisa que transforme essa inércia em sabedoria, mudando e dando as condições morais para a evolução da sociedade. Se nós olharmos um pouquinho atrás, vemos que a moralidade também evoluiu bastante, mas muitos espíritos, nos dizem os amigos espirituais, têm reencarnado para a sua evolução novamente no planeta e que às vezes trazem viciações de todas as ordens e que hoje vêm aprender com a humanidade uma maneira de evoluir também moralmente. Então é importante esta evolução moral junto com a intelectual. Então, meus irmãos, nessa hora que a humanidade está passando por uma situação tão diferente, nós antes víamos flagelos, mas flagelos locais ou mundiais ou de um determinado país. E hoje nós vemos esse flagelo, esta pandemia, assolando todos os países, todas as regiões, e nós estamos muito sem saber de que forma agir. Mas nós sabemos que Deus está sempre no leme de todas as nações, de todos os países. Se nós vamos viajar para uma pequena viagem, nós vamos olhar, colocar naquela bagagem, na nossa mala, objetos de primeira necessidade, as roupas que vamos vestir ali, toda a programação que nós temos para aquela viagem, nós vamos, de certa maneira, colocar as roupas de acordo. Se para uma viagem pequena de um final de semana, nós fizemos um planejamento, colocamos a bagagem correta de acordo com os eventos que iremos participar, Deus não iria nos largar aqui sem nenhum planejamento, sem uma trajetória para a nossa evolução, já que estamos submetidos a determinadas leis que nos regem e, sobretudo, sobre a lei que falamos na noite de hoje, sobre a lei do progresso. Deus está olhando por nós e esta fé que nós devemos ter para perceber que o divino está nos encaminhando para algum lugar que nós talvez não vamos perceber, não vamos entender, talvez vamos somente ter os danos desta situação, mas aquelas gerações que vierem após a gente vão pegar um mundo um pouco melhor. Nós não sabemos. Para ilustrar este tempo de absoluta tensão que estamos vivendo, mas também de extrema confiança no Criador, pegamos um conto, uma crônica de Fernando Sabino, que foi publicada em 1960. Essa crônica de Fernando Sabino, ela fala do homem nu. Era um senhor que estava indo trabalhar, tirou a roupa e ia tomar um banho. Quando percebeu, a mulher já tinha entrado no banheiro, já tinha fechado a porta, e ele então resolveu fazer o café. Naquela época, se depositava na frente das casas o pão e o leite. Ele, como morava num apartamento, foi depositado, o padeiro passou antes e deixou o pão ali próximo à porta.
Ele colocou a água para ferver, abriu a porta e tentou pegar o pão. Não conseguiu ficar atrás da porta para fazer esta atividade. Pensou, não tem ninguém acordado, essa hora é muito cedo, vou só ali pegar o pão e voltar. Mas nesse interim, a porta fechou com muito estrondo. Ele havia, de manhã, falado para a mulher, hoje vai vir aqui o cobrador da prestação da nossa TV. Só que eu esqueci o dinheiro no escritório. Para não ter que explicar que eu esqueci, ele ainda não vai acreditar, vai achar que eu estou enganando ele, nós vamos ficar quietos dentro de casa, deixa ele bater a campainha e chega amanhã, nós pagamos regiamente, porque aí eu vou trazer o dinheiro como estava combinado. Quando ele se percebeu fora da casa, nu, com o pão na mão, ele tentou bater a porta. A mulher, lembrando disso que ele havia falado, pegou e não abriu a porta para ele. Um silêncio sepulcral caiu sobre o apartamento e ele, batendo desesperado do lado de fora, atraiu a atenção de uma vizinha. Com medo de que ela ouvisse, ele se esconde lá na escada. Mas aí vê passos e vê a empregada do vizinho subindo a escada. Ele se esconde no elevador. Quando chama o elevador, e ele vai junto. Quando percebe, uma senhora entra e começa a gritar: "O padeiro está nu, o padeiro está nu!" O outro também, atraído pela confusão, começa a gritar: "É um tarado, é um tarado!" A mulher, vendo a algazarra que se faz no corredor, vem abrir a porta do apartamento e ele, correndo, volta para casa. Os gritos de chama a polícia, pega o tarado, vem atrás dele. Ele imediatamente veste a roupa e espera, imaginando que a polícia vai vir para ele se explicar o que estava acontecendo. Só termina de colocar a roupa, toca uma campainha. Ele abre e, ao abrir a porta, encontra o cobrador da televisão. Assim, meus amigos, esta crônica do homem nu nos remete à situação que estamos vivendo nos tempos de hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo aquilo que nós conhecíamos foi tirado da nossa frente. Nós estamos vivendo numa situação única. E desta maneira, estamos tal qual o homem nu, sem saber para onde ir. Muitas vezes batendo cabeça, querendo saber daqui a um mês, mas estamos vendo que a cada dia é uma situação nova. Então, por isso, precisamos crer em Deus, na providência divina que está no leme desta nau, nos amparando e nos colocando pela lei do progresso, fazendo com que avancemos, ainda não sabemos para onde. Provavelmente, o objetivo disso tudo é um avanço moral. Que nós possamos aproveitar esse tempo aonde estamos nus, que todos os nossas rotinas foram alteradas para ver aquilo que é invisível, para ver aquilo que nós não tínhamos tempo de ver e nos impulsionarmos desta maneira ao progresso. A impressão que a gente tem é que todos os anjos guardiões responsáveis pelos países combinaram e disseram assim: vamos ver
O que vamos fazer com essa humanidade? Eles estão desencarnando muito mal. Eles estão chegando do outro lado da vida com tanta dificuldade. É tanta complicação para depois reequilibrá-los do outro lado da vida, de tanto apegos que trazem para o lado de cá. E parece que criaram um simulado, criaram uma simulação de um desencarne, porque fomos dormir de um jeito e no outro dia o mundo não era mais o mesmo. Tudo aquilo que conhecíamos do mundo globalizado, de viajar, de estar aqui, de poder sair, todas as coisas que estávamos fazendo, de uma hora para outra, não podemos mais fazer. É como se estivéssemos desencarnados, porque provavelmente é assim que chega o espírito do outro lado da vida, sem entender muito bem o que está acontecendo. E muitas vezes fica apegado àquilo que já passou. Às vezes, a família que foi um empréstimo, às vezes os bens que também foram um empréstimo temporário, e nós estamos da mesma maneira, querendo reter, querendo buscar tudo aquilo que era verdade para nós ontem, mas não estamos encontrando mais. Como estará a vida daqui a um mês, nós não sabemos, mas temos a certeza que Deus está nos impulsionando para algo ainda melhor. E que nós, então, nesse simulado que estamos tendo, como o bombeiro faz em determinadas cidades, nas escolas, em alguns locais, para que saibamos, numa hora de fogo, de incêndio, saber agir, talvez este seja um ensaio que Deus nos permitiu fazer para a morte, quando não temos aqueles bens, os nossos queridos do lado, as coisas que costumávamos fazer e ter, e desta maneira vamos ver e perceber coisas que não percebíamos. Precisamos nessa hora estar muito conectados ao mais alto. Ouvir as doces palavras do Nazareno, de Jesus, quando disse: Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu fardo e vereis que sou manso e humilde de coração. Comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Dividindo com o Mestre as dificuldades que estamos vivendo nessa hora, que são inúmeras, para que desta maneira Ele nos dê um norte para a nossa evolução, para entendermos qual é o propósito de vida, o que é que devemos fazer aqui. Desta maneira, meus irmãos, precisamos orar muito, precisamos estar conectados com o Divino. Temos aquele tempo que temos que buscar a sobrevivência, porque ninguém vive de brisa, e a roda da economia precisa girar, porque ela é um guarda-chuva onde abriga muitos. Porém, que não percamos esse tempo precioso para poder limpar dentro de nós mesmos vários pontos mortos, como nos dizem os espíritos amigos, aquelas enfermidades internas que temos e que ainda não conseguimos resolver, aqueles ódios gratuitos, às vezes estamos sem perdoar alguém, às vezes não nos perdoamos, estamos nos culpando por tantas coisas, enfim. Cada um, nesta hora, olhe mais atentamente para dentro de si, para ver quais são os pontos mortos que precisamos ir melhorando, que precisamos ir retirando para que a nossa bagagem fique mais leve e que possamos caminhar mais.
A oração é o nosso instrumento nesta hora. Certa feita, uma mulher tinha um filho que morreu afogado e nunca foi achado o corpo. E ela, numa hora de desespero, vai à igreja de Santo Expedito e lá pede que Santo Expedito encontre o corpo do filho para dar a ele um enterro digno. E ele conta depois, através da psicografia de Chico Xavier, 2 anos após, que ele estava sentado, como espírito, sentado do lado da margem do rio, sem entender nem que havia desencarnado. E de repente chega um espírito iluminado e diz a ele: meu irmão, eu sou da falange de Santo Expedito e vim aqui te auxiliar, porque a tua mãe, com muito merecimento, pediu e nós viemos aqui para encontrar o seu corpo. Encontrando aonde estava o corpo dele, ele já estava separado do corpo. O espírito de luz vai até um pescador que estava buscando peixe um pouco adiante e o intui a ir naquela região aonde estava o corpo do jovem preso, retido. E ele vai até lá e consegue resgatar aquele corpo, encontrar e dar a ele um enterro digno e decente. Não importa de que religião somos, não importa que religião temos, ou se não temos nenhuma das religiões, mas é importante que nós possamos fazer a nossa prece em uníssono, nos unir em pensamento com todos os grupos daqueles que agora vibram no bem, para que também esta legião de espíritos que estão desencarnados e que precisam também das nossas preces possam ter as suas dores aliviadas através das nossas boas vibrações. Não percamos tempo, meus irmãos, que possamos nesse momento buscar de melhor maneira resolver os nossos problemas financeiros, porque são inúmeros. Estamos percebendo que a situação está complicada, que vamos ter que resolvê-la provavelmente de formas diversas daquela que estamos acostumados a fazer, mas tenhamos certeza que elas serão resolvidas. Porém, que não fiquemos só nessa parte da sobrevivência, que possamos usar esse período tão grandioso que Deus nos presenteia para unirmos os nossos pensamentos, as nossas orações com os bons espíritos, para que possam sanear, limpar o planeta e poder, desta maneira, nós viver com mais tranquilidade, com harmonia e com paz, seguindo o fluxo da lei do progresso que nos impulsiona sempre para a evolução. E está lá que todos nós, espíritos simples e ignorantes, chegaremos à angelitude, chegaremos à perfeição, mas precisamos avançar. E estamos nesta hora de avançar, de buscar. Jesus já vê em nós a semente que somos, o carvalho frondoso que ficaremos. Como ele disse a Públio Lentulus, lá quando ele se encontrou com ele, perguntou para ele: tu vais ficar comigo agora ou lá adiante? Porque uma hora tu vai escolher ficar comigo. Ele já sabia que ali estava Públio Lentulus, o orgulhoso político romano, mas que ali estava se enxergando Emmanuel,
que depois de muitas encarnações se tornaria. Jesus espera por nós. Ele sabe que lançou em nós uma boa semente e que nós vamos frutificar, virar um bom fruto, para que desta maneira possamos continuar semeando o seu amor por onde formos. Que Jesus nos ampare hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos a irmã Benta pela exposição da noite e ainda então, nessa atmosfera benéfica, inspirados pela palavra do Evangelho da noite, vamos fazer os nossos pedidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos ampara, que nos acolhe, pedindo pelos irmãos sofredores, sejam aqueles enfermos, nos hospitais, nos seus lares, aqueles irmãos que hoje estão solitários, sofrendo com as doenças da alma, nos asilos, nas penitenciárias, casas de correção, nos orfanatos, para aqueles irmãos que estão na rua, que não têm um lar, para aqueles irmãos que têm uma casa, mas que não podem chamar de lar, onde ainda não reina a harmonia da família. Pedimos também por todos esses e pedimos também por nós, pedimos pelos nossos familiares, pedimos também pelos irmãos já desencarnados que ainda estão sofrendo, que precisam de auxílio, que todos sejam amparados, que recebam a misericórdia de Deus, de Jesus, e façamos então a oração que o Mestre nos ensinou por todos nós e por todos esses sofredores. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixe cair nas tentações, e livra-nos do mal. Que assim seja.